Ao mesmo tempo que ela pode ajudar o CS, toda a empresa a crescer, ela também é uma fase que pode ajudar a empresa a ir para o buraco, vamos dizer assim, né? Eu chamo de Vale da Morte. Essa é a fase que deve ter o maior investimento, se não o maior investimento de Customer Success da empresa. Um dos maiores recursos tem que ser aplicado aqui, nessa fase, porque ela pode transformar os clientes em bons clientes, em clientes fãs, mas também ela pode fazer com que o cliente cancele. Vou falar vários pontos aqui para vocês verem a importância, né, dessa fase no contexto aí de sucesso do cliente. Então vocês precisam desenvolver e pensar muito nessa fase. O primeiro ponto é a maior parte dos cancelamentos acontecem nesta etapa. Então, quando o cliente recém comprou e aí ele começa a usar, ele não consegue usar, ou enfim, acontece um monte de problema. Então, o momento mais propício do cliente cancelar é logo depois quando ele compra e começa a usar o produto ou serviço. Naturalmente, se um cliente cancela nessa fase, acaba sendo muito ruim, porque você, como empresa, não pagou o custo de aquisição de clientes. Lembrando que quando uma empresa ela adquire um cliente, né, ela investe em marketing e vendas. Então existe um custo. Esse custo ele é pago pelos prospects que viram cliente. Então a empresa ela não conseguiu pagar ainda esse cliente. Ela está, digamos assim, em débito, né, para a saúde financeira da empresa. Porque o cliente pagou uma mensalidade de R$ 50 e ela investiu aí em marketing e vendas, só a comissão do vendedor já deu R$ 700. E aí o cliente pede para cancelar logo no início do projeto, né? Logo no início da prestação do serviço. Um prejuízo danado para a empresa e seria bom que ela não tivesse nem adquirido esse cliente se esse cliente cancelar logo no início. Então é o vale da morte porque o prejuízo pode ser muito grande para a empresa, né? Por isso que a gente faz toda uma estratégia para ir fazer com que o cliente avance e fique cada vez mais tempo consumindo os produtos e serviços da empresa. E um outro ponto, isso já é um dado de software as a service, né? De software tipo Netflix ou enfim, que você compra e já sai utilizando, né? Faz uma assinatura pela internet mesmo, já utiliza pela internet mesmo. 73% dos usuários deixam o produto nos 5 primeiros minutos, que seria dentro da fase de adoção, né? Ele entrou, pagou, liberou a ferramenta para ele e se ele não achar que ele precisa de fato, dentro daqueles 5 primeiros minutos, de cada 100 usuários, 73 vão cancelar. Então, às vezes, não é nem a questão que aquela ferramenta não resolveu o problema dele. Resolve, pode até resolver. Falando de dor e de remédio, aquela ferramenta pode resolver o problema do cliente. Só que se ele não encontrar que resolve o problema dele nesses 5 primeiros minutos, ele vai cancelar. Isso também é um ponto importante aqui dentro da adoção, quando a gente está falando de o vale da morte, né? E aí, assim como a adoção mal feita, né, ou a inexistência da adoção, por exemplo, pode ser ruim. Se você fizer uma adoção boa, se seu time fizer uma adoção boa, pode ser excelente. Naturalmente, o cliente tende a reter mais, tende a expandir mais, comprar novos produtos ou serviços ao longo da trajetória dele e tende a diminuir o churn, inclusive, né? Então, só coisas boas. E lógico, isso tudo gerando lucro para a empresa. Tem um fator bem curioso aqui, quando a gente faz a adoção, a gente vai pedir a satisfação do cliente. Então, a satisfação do cliente vai estar ruim, vamos supor, né? E mesmo que ela vá melhorando ao longo das outras fases que o cliente vai avançando, esse cliente tende a cancelar o contrato em até 12 meses. Se você fez uma adoção ruim e o cliente ele disse que era ruim, por mais que você consiga depois gerar resultado para esse cliente, aumentar a satisfação dele ao longo desse período, por exemplo, de até 12 meses, existe uma grande tendência desse cliente acabar cancelando, somente pelo fato da adoção ter sido uma adoção ruim. Então preste atenção nessa etapa. Ela é muito importante para que vocês consigam expandir, consigam fazer com que, lógico, o cliente cresça e a empresa cresça